William O'Neill publicou o livro Como Ganhar Dinheiro no Mercado de Ações pela primeira vez em 2009, logo após o colapso do mercado, durante a crise financeira do subprime. Embora o timing da publicação pudesse ter sido melhor, Como Fazer Dinheiro em Ações conseguiu vender 2 milhões de exemplares. O'Neill e a sua equipa investigaram as ações com o melhor desempenho nos últimos 125 anos. As suas conclusões são apresentadas no presente livro. Ao contrário de outros, O'Neill acredita que o timing para entrar no mercado, a negociação e a interpretação dos gráficos de ações podem ajudar significativamente quando decide fazer o seu investimento. Ponto-chave número 1. Siga o CAN-SLIM. O CAN-SLIM é um sistema de seleção de ações criado por O'Neill. Não podemos traduzir à letra, pois é uma sigla em inglês e cada letra na sigla representa um fator-chave que devemos procurar quando se compra uma ação. Mas vamos falar de cada um desses pontos-chave deste sistema de seleção que funciona como um crivo ou uma triagem. São características que as ações mais bem-sucedidas apresentam antes de trazerem enormes lucros para os seus investidores. C. Lucros e vendas trimestrais atuais. Esta é uma característica entre as ações vencedoras que mais se destacou. As ações devem apresentar sempre um grande aumento nos atuais ganhos trimestrais em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. 3 em cada 4 ações vencedoras tiveram um aumento médio de 70% nesses lucros. Utilize pelo menos 20% como limite mínimo de crescimento. Se o crescimento estiver a acelerar, é um sinal ainda melhor. O crescimento dos ganhos também deve ser acompanhado por aumentos semelhantes nas vendas. A. Aumentos dos ganhos anuais. Para garantir que o último trimestre não seja apenas um acaso, deve ver também o crescimento anual nos 3 últimos anos e os ganhos por ação. Deverão aumentar em média pelo menos 25% por ano. N. Novos produtos, gestão ou condições. É preciso algo de novo para produzir grandes avanços e melhorias e lucros numa ação. Pode ser um produto inovador que vence os concorrentes ou cria novos mercados, um novo CEO que traz novidades e inovação ou nova organização, ou houve alterações nas condições da indústria, como a escassez da oferta, novas tecnologias, etc. As ações que foram as superestrelas do mercado no último século inserem-se numa destas categorias em 95% dos casos. S. Oferta e procura. O preço em um mercado livre é sempre determinado pela oferta e pela demanda. Geleia de mirtilo, queijos, bolos, bolas de futebol, todos seguem esta regra. E com as ações acontece o mesmo. Procure uma empresa que reduza a oferta da sua própria ação através de programas de recompensa. Procure também uma empresa onde os gestores de topo exijam uma parte do lucro da empresa e que demonstre isso sendo acionistas. L. Empresas líderes. Compra ações de empresas líderes. Procure adquirir ações de uma empresa número 1 ou número 2 de um mercado ou indústria forte. Uma empresa deste tipo tem um maior crescimento trimestral e anual nos lucros do que a sua concorrência. Lembre-se, o primeiro homem fica com a ostra, o segundo com a concha. I. Patrocinadores ou investidores institucionais. Lembra-se do que dissemos anteriormente sobre a oferta e a demanda? A maior fonte de demanda vem dos investidores institucionais e profissionais. Procure as empresas onde há proprietários institucionais, em que alguns deles se encontram entre os mais bem-sucedidos do setor da gestão de ativos e em que o número de instituições detentoras das ações aumentaram no último ano. Quando um fundo estabelece uma nova posição, é provável que venham a aumentar essa posição mais tarde, o que vai provocar um aumento dos preços. M. Direção dos mercados. Pode estar certo sobre todos os 6 fatores que acabamos de mencionar, mas se estiver errado sobre a direção do mercado, perderá dinheiro na maioria dos casos. O'Neill coloca tanta ênfase neste fator do CAN-SLIM que será o próximo ponto. Ponto-chave número 2. Como você pode identificar a direção do mercado? Deve ter algo no seu kit de ferramentas que possa ajudar a decidir se o mercado em geral é um mercado de alta, bull market, ou um mercado em baixa, bear market. Porquê? Porque você deve querer investir o que puder durante a alta do mercado, talvez até usando alavancagem. E por outro lado, deve retirar o seu dinheiro e sair do mercado durante o bear market, ou seja, quando o mercado está em baixa. Os melhores indicadores que pode obter sobre as tendências se o mercado está em alta ou em baixa vêm das principais médias gerais do mercado e respectivas variações de preço e volume. As médias de mercado são apresentadas nos índices de mercado mais usados, como por exemplo o S&P Global 1200, o Nasdaq Composite, o OMX Stockholm PI,
siga os índices que são relevantes para a sua ação específica. Por exemplo, se detém ações de uma empresa que opera na América e está incluída no Nasdaq, esse índice é de grande importância para si. Um índice com um nível de abstração mais elevado, tal como o S&P Global 1200, é também de ter em conta. O OMX Stockholm PI, por outro lado, tem menos importância neste caso. Vou enumerar alguns dos indicadores que a O'Neill utiliza para avaliar se estamos num bull market, mercado de alta, ou bear market, mercado de baixa. Nos bear markets, as ações normalmente abrem em alta, mas fecham em baixa. Nos mercados em alta, vemos o oposto. Um bull market normalmente termina quando há 4 ou 5 dias de distribuição ou consolidação no espaço de 4 a 5 semanas. Um dia de distribuição significa que o volume de negociação no índice da Bolsa de Valores tem sido crescente, mas o índice mostra uma evolução de preços estagnada ou negativa. Inversamente, um bear market chega normalmente ao fim quando um índice está a tentar recuperar durante 3 a 6 dias e tem acompanhamento no 4º ao 7º dia. A tentativa de um rally, ou seja, uma corrida por determinada ação, é definida com o encerramento a um preço superior ao do dia anterior, ou a recuperação de uma desaceleração. Um acompanhamento é definido como um dia em que os preços sobem distintamente mais de 2% de preferência, combinado com aumentos nos volumes de negociação diários. O mercado tende, ironicamente, a passar de uma situação de baixa para uma situação de alta quando a maioria dos jornais retrata um futuro negro da economia. Uma mudança na direção do mercado também pode ser detectada através da avaliação das últimas 4 ou 5 ações que comprou. Se todas elas subiram, provavelmente estamos em bull market. Se nenhuma delas subiu e ainda não ganhou dinheiro, é provável que estejamos em bear market. Em geral, quanto mais destes indicadores puderem ser detectados, mais forte será o valor do sinal ou do momento em que se encontra o mercado. Ponto-chave número 3. Comprar ações a partir de uma base forte. Na medicina, os médicos consideram gráficos de eletrocardiograma, por exemplo, e coisas do género. Os cientistas atmosféricos estudam modelos e gráficos para prever o tempo. Os políticos, esperamos nós, utilizam gráficos e outras estatísticas como base para decidir sobre futuras leis e orçamentos. Em quase todos os domínios existem ferramentas disponíveis para ajudar a avaliar as condições e a interpretar corretamente as informações. O mesmo se aplica aos investimentos e à sua principal fonte de informação. Aqui estão os padrões de preço e volume de uma ação. Por vezes estas formas e padrões são saudáveis e fortes, e diz-se que formam uma base forte, ou seja, dão indicações claras. Outras vezes são fracas e anormais, formando uma base fraca, dão indicações ou formam padrões menos claros. Nos estudos de O'Neill e da sua equipa sobre as maiores ações do último século, tem sido especialmente rentável as que apresentam o padrão a chávena com pega. A chávena com pega parece, surpresa, uma chávena com uma pega quando vista de lado. A largura da chávena, em que a base representa o tempo que dura, é de 7 a 65 semanas normalmente. A altura da taça, que é a profundidade do declínio da ação antes de se recuperar, é normalmente de 12 a 30%. A altura poderia ser ainda maior se o declínio fosse causado em parte por um declínio geral do mercado. Ao contrário de como gostamos de ver os corpos moldados em V, neste caso preferimos o padrão em U. A razão é porque quando a parte mais baixa da taça dura mais tempo, os investidores fracos são forçados a sair do mercado. E assim vai estabelecer-se uma base sólida de detentores desse ativo que estão menos dispostos a vender durante a próxima tendência ascendente. Muito bem, passemos agora para a pega. A pega deve formar-se na metade superior da chávena, medida desde o topo absoluto até ao fundo absoluto da chávena e representa uma queda de preço descendente, o chamado abalo ou correção. A pega em si não deve ficar abaixo da média móvel de 10 semanas e normalmente dura mais de 2 semanas. Após o cabo vem o pivô ou ponto de articulação, que é o nosso ponto de compra. Jesse Livermore, que é um lendário investidor da primeira metade do século XX, fundou esta expressão. O pivô, ou ponto de articulação, surge quando a tendência de queda da pega é quebrada com aumentos substanciais no volume diário de negociação. Procure por aumentos de pelo menos 40% a 50%, mas não é raro que os novos líderes de mercado, ou seja, as ações que se estão a destacar, apresentem aumentos de 200%, 500% ou mesmo 1000%. Este é um sinal claro de que as instituições profissionais começaram a reparar em determinada ação.
Normalmente, também se pretende que um padrão de preços tenha pelo menos algumas semanas de consolidação, que é definido como pequenas variações de preços em relação aos altos e baixos da semana. Também, durante os mínimos da base, que é o fundo da chávena e a pega, respectivamente, é um sinal de força se o volume secar. Isto significa que a venda está esgotada. Antes que este padrão apareça, pretende sempre um aumento de preço na ação de pelo menos 30%. Também os volumes de negociação devem aumentar. Não se identifica com o padrão da chávena de chá? Ok. Existem outros padrões de preço que são úteis como base para comprar ações como a chávena sem alça, o fundo duplo e a base plana. Ponto-chave número 4. Você deve estar sempre preparado para vender a sua ação. O melhor ataque é uma defesa forte, certo? Se alguma vez jogou ou assistiu a um jogo de futebol, sabe disso. No mercado de ações, este clichê também se aplica. Se não aprender a proteger-se contra grandes perdas, não se pode ganhar o jogo do investimento. O segredo para ganhar em grande na bolsa de valores não é estar sempre certo, mas perder a menor quantidade possível de dinheiro quando se está errado. Mas como é que sabe então quando se está errado? Fácil. O preço da ação desce abaixo do preço que pagou por ela. Por cada ponto que a sua ação cai abaixo do que pagou por ela, tanto o risco de estar errado como o preço que vai pagar por isso aumenta. Por isso, encurte todas as perdas e diminua a espera 7 a 8%. Não há exceções a esta situação. Não espere alguns dias para ver o que acontece. Não espere que a ação volte a subir. Não espere que o mercado feche. Lembre-se, uma perda de 20% deve ser seguida de um ganho de 25% até voltar ao ponto de equilíbrio. Uma perda de 33% requer 50% de aumento. E se cair 50% é preciso fazer um duplo aumento. Por outras palavras, quanto mais tempo se espera, mais a matemática funciona contra si. Reduzir as suas perdas é muito melhor do que esperar e esperar que elas voltem a subir. Muitas delas nem sequer voltam a esse patamar. Ponto-chave número 5. 9 vezes que deve considerar a venda das suas ações. Ok, agora já sabe o que fazer se a sua ação cair abaixo do seu preço de compra. Mas se você fizer a triagem de compra de ações usando o método CAN-SLIM e se baseia em uma base forte como a chávena com pega do ponto-chave número 3, isto não deve acontecer com demasiada frequência. Com efeito, a questão muda de quando é que aceito as minhas perdas para quando é que devo realizar os meus ganhos. Vou mostrar-lhe 9 situações em que poderá considerar fazer isso. Mas primeiro aqui vai uma história para refletir. Um rapazinho estava a caminhar na estrada quando encontrou um homem que estava a tentar apanhar perus. Eu montei uma armadilha com uma caixa, um pau para segurar a caixa, um fio e um rasto de milho que atrairá os perus para debaixo da caixa, explicou o homem. Assim que houver perus suficientes debaixo dela, vou puxar o fio e apanhá-los. Mas não posso fazê-lo muito cedo, porque puxar o fio vai assustar qualquer peru por perto, só tenho uma oportunidade. Ah, simples o suficiente, pensou o rapaz enquanto se sentava para observar o homem. A certa altura, havia 12 perus debaixo da caixa. Passado algum tempo, um deles saiu, deixando 11. Eu devia ter puxado quando eles eram 12, queixou-se o homem. Vamos esperar um minuto para ver se ele volta. Enquanto ele esperava que o 12º peru voltasse, outros 2 foram-se embora. Eu devia estar satisfeito com os 11. E outros 3 foram-se embora. Mesmo assim, o homem não puxou, reparou o rapaz. Tendo em tempos tido 12 perus, ele não queria ir para casa com 6. 10 minutos depois, a caixa estava vazia e o homem voltou para casa de mãos vazias. Moral da história. Tem de estabelecer um plano para quando se vai aperceber dos seus ganhos. Não espere que as suas ações regressem ao seu antigo preço máximo. Em vez disso, seja humilde e conservador, pois pode perder tudo. Agora, aqui estão as 9 situações onde deve considerar vender. 1. Sinais de acumulação e distribuição. Depois de uma longa subida, bastante volume diário sem mais sinais de ganho, isso pode indicar que é hora de vender. 2. Desdobramento de ações. Se a ação aumentar 25 ou mais no prazo de 2 semanas após o desdobramento, isso revela normalmente um ganho excessivo. Logo, é tempo de vender. 3. LTA ou linha de tendência de alta em canal ascendente. Ações que sobem e rompem em um canal ascendente após uma subida considerável podem normalmente ser vendidas. É possível traçar uma linha na parte superior do canal ligando os 3 pontos altos dos últimos 4 a 5 meses em um gráfico e vender aí. 4. Novos máximos com volume reduzido. Se o volume for baixo mas a ação continuar a subir, pode considerar vender. 5. Fraca força relativa.
a ação não está a progredir como o índice a que pertence. Este é um sinal de fraqueza e um sinal que normalmente significa que é tempo de vender. 6. Arqueiro solitário. Uma ação que é a única que está a subir dentro da sua indústria pode significar duas coisas. 1. Eliminou toda a concorrência. Ou 2. O grupo industrial no seu conjunto está a enfrentar tempos mais difíceis. Normalmente a carta 2 é a que ganha. 7. Fechar o dia com um preço mais baixo do que o anterior. Se a ação fecha repetidamente ao preço mais baixo de dia para dia, nesse caso cuidado. 8. A desaceleração dos ganhos. Se o aumento dos ganhos estiver a abrandar durante 2 trimestres consecutivos ou mais, há uma razão fundamental para vender a ação. 9. A ação começa a cair a pique. Deve sempre vender se as suas ações começarem a cair muito em relação ao último topo. Isso pode variar de mercado ou de ação para ação, pois umas são mais voláteis que outras, mas geralmente reflete-se em quedas de 12 a 15%. Note-se que à partida os pontos de venda acima mencionados devem ser atingidos e validados antes disso acontecer. Agora vamos resumir o que este livro ensinou. Ponto-chave número 1. É que antes de comprar uma ação deve certificar-se de que passa no teste CAN-SLIM. O conselho número 2 é que cada investidor deve ter ferramentas para decidir se estamos num bull market ou em um bear market. Isso é importante porque pode usar alavancagem quando o mercado está em tendência de alta. Por outro lado, quer levantar o seu dinheiro num bear market, tendência de baixa. Se conseguir identificar as tendências do mercado, isso irá aumentar tremendamente os seus ganhos. A terceira dica é que não é suficiente que uma ação passe no teste do CAN-SLIM para que você invista nela. As melhores oportunidades surgem de ações que também estão a formar bases fortes, como o que podemos observar no modelo da chávena Compega. O ponto número 4 é que você deve enfrentar a realidade quando está errado e limitar as suas perdas. Você faz isso através da venda sempre que o preço for inferior 7 a 8% do seu preço de compra. Por último, o ponto-chave número 5 é que existem múltiplas situações em que é tempo de realizar os seus ganhos. Desenvolva um sistema para isso e não tenha medo de roubar alguns dos métodos testados por O'Neill ao longo do tempo. Um conselho final do autor. É sempre o tempo de estudo e aprendizagem que você coloca depois das 9 às 5, de segunda a sexta-feira, que acaba por fazer a diferença entre ganhar e alcançar os seus objetivos e perder oportunidades verdadeiramente grandes que podem realmente mudar toda a sua vida. Um grande abraço, pessoal.